Capítulo 8. A sensação que teve quando acordou era quase comparável à de ter um elefante sobre a cabeça. Tudo pesava, principalmente as têmporas. Tentou abrir os olhos algumas vezes, mas não conseguiu. A memória simplesmente desaparecera. Não conseguia lembrar nem onde estava. Após piscar algumas vezes por conta da claridade, enxergou o teto e as paredes brancas do quarto. Olhou para o lado e viu o rádio-relógio piscando, indício de que em algum momento faltou energia. Ao movimentar o braço para desligá-lo, percebeu que tinha dormido por cima do lençol e que ainda estava com o vestido branco, mas sem o colar e as sandálias. Aos poucos as lembranças foram voltando. Recordou-se de que não estava se sentindo muito bem na festa e, quando decidiu ir embora, Henrique fez questão de acompanhá-la. Lembrou-se de que no carro encostou-se no banco reclinado, fechou os olhos e ficou sentindo a brisa da noite entrar pela janela, ajudando a melhorar. A música bem suave que tocava, junto com o ar gelado no rosto, fez com que pegasse logo no sono e fim. Como consegui chegar? Como Henrique sabia onde eu morava? Não me lembro de ter falado sobre isso com ele. Será que ligou para o Antônio para se informar? Como cheguei até a cama? Que horas são agora? Milhares de perguntas se formaram na mente dela e a única pessoa que poderia esclarecer tudo não estava presente. Assim que controlou a ansiedade, tentou se levantar, mas, ao ver tudo girando, voltou a deitar. Pelo menos as náuseas desapareceram, pensou, tentando encontrar algo de bom no meio do caos. Contou até 100 e vagarosamente conseguiu sentar-se na cama. Deixou a cabeça pender para a frente, respirando fundo várias vezes. Quando o quarto parou de rodar, levantou-se e seguiu para o banheiro. Mesmo se sentindo bem e melhor depois do banho, ainda precisava de um analgésico. Vestiu roupas limpas e confortáveis e foi até a cozinha, passando também pela lavanderia e pela sala para certificar de que estava realmente sozinha. Quando pegou o remédio dentro da bolsa, percebeu que a chave do apartamento continuava no mesmo lugar. Que estranho, pensou, franzindo a testa. Foi até a porta principal e viu que estava trancada. Será que o Luiz tinha uma cópia da chave e a entregou para Henrique quando chegamos? Não, isso é impossível. Ninguém fica com a chave da minha casa a não ser a faxineira. Lúcia estava tão entretida com as indagações que se assustou com o telefone tocando. Alô? Falou com a voz meio sonolenta. Fico feliz em saber que já se levantou. Eu confesso que fiquei preocupado com a sua recuperação. Comentou Henrique usando um tom de voz mais gentil e carinhoso. Ai, meu Deus, por que ele está falando assim comigo? Será que aconteceu algo? E agora o que faço? O que falo? Olá, Henrique, bom dia. Apesar do esforço, a voz saiu fraca e trêmula. Não sabia se era por vergonha ou por ter voltado a ser a tímida de sempre. Você quer dizer boa tarde, não é? Ou ainda não viu que horas são? Disse num tom divertido. Lúcia olhou para o relógio na parede e espantou-se ao perceber que já passava das 14 horas. Depois de alguns segundos de puro silêncio, disse: acho que perdi um pouco a noção do tempo, respondeu baixo. E a dor de cabeça já melhorou? Com esta ressaca, seria estranho se não estivesse sentindo nada. Vai começar a provocação? Fique sabendo que a minha leve indisposição não teve nada a ver com o que bebi. E eu estava consciente o tempo todo ontem à noite. Que bom! Isso facilita muito as coisas para mim. Assim não precisarei entrar em detalhes sobre tudo o que aconteceu.
Um raio gelado a atravessou, obrigando-a a se sentar no sofá. E agora? O que ele está querendo insinuar? Vou fingir que não entendi o que quis dizer. Você realmente conseguiu me surpreender na noite passada. Confesso que não imaginava esse seu lado mais provocante. Falou de um jeito que derreteria até ferro. A respiração dela se alterou, denunciando seu desconforto. Agora chega. O que você está tentando dizer? Seja mais claro, por favor. A risada dele soou estrondosa do outro lado da linha. Você não disse que se lembra de tudo o que aconteceu? Zombou ele. Sabe muito bem que não é verdade. Eu nem sei como fui parar na minha cama, respondeu furiosa. Fique em paz, não aconteceu nada que possa fazer você se arrepender. Eu somente estava me divertindo um pouco com a sua confusão, brincou. E você chegou até o quarto porque eu a carreguei no colo. Apenas isso? Sim. Passarei aí mais tarde. Ah, deixei preparado uma jarra de suco para você. Tente comer alguma coisa agora, está bem? Cuide-se e até mais. Lúcia ainda permaneceu alguns segundos ouvindo o som do telefone sem reação. Como ele é arrogante, prepotente e mandão. E essa história de aparecer e desaparecer da minha vida está me intrigando. O que mais assusta é que, ao mesmo tempo em que me provoca e me irrita, também me deixa sem ar, sem reação e totalmente perdida. E isso não é bom, nada bom. Ele disse que virá mais tarde, não disse? Ótimo! Tentarei pôr um fim nessa situação de uma vez por todas. Além do mais, ele precisa me esclarecer muitas coisas. E isso, Lúcia, coragem. E encare tudo de frente, sem receios, você consegue. E mais confiante foi até a cozinha, preparar alguma coisa para comer. Eu ouvi sua risada e entrei para ver o que estava acontecendo. Quem foi o responsável por esta façanha? Comentou Zomar, assim que entrou. Torã continuou sentado e pensativo ao encarar o amigo. Já ouviu falar em privacidade? É um conceito fácil de aprender e guardar. Muito útil para manter algumas amizades estáveis. Calma, Torã. Que espécie lhe mordeu? Eu só fiz um comentário inocente, disse sentando-se de frente para ele. Para sua informação, não se fala que espécie, e sim que bicho lhe mordeu. Mas como não estou interessado em seus comentários, mudaremos de assunto. Retrucou Torã ao acessar mentalmente o arquivo pessoal, estrategicamente situado do lado direito da mesa. Zomar gostava de descontrair, mas também sabia quando parar. Conhecendo bem o amigo, percebia que Torã estava irritado nos últimos dias e desconfiava do verdadeiro motivo. Entretanto, nem em sonho se atreveria a dizer, ou, pelo menos não enquanto ele ainda estivesse com aquela fisionomia nada amigável. Até aquele momento ele não tinha feito nenhum comentário sobre os encontros com Lúcia. Eu recebi a confirmação de que a região do Oceano Atlântico será analisada em breve e para isso mandarão 2 controles ultrassônicos para ajudarem nas pesquisas. Interessante. Assim conseguiremos descobrir a causa da fenda, disse Zomar, todo animado. É o que espero. Vou mandar Sorai para acompanhar de perto esta expedição. Falou enquanto fazia algumas anotações. Talvez Cal fosse uma melhor opção, argumentou Zomar depois de um tempo. Torã ergueu a cabeça para olhá-lo. Algo no tom de voz do amigo incomodou. Por quê? O que está acontecendo? Por enquanto nada, mas você sabe muito bem que não confio muito nela. A impressão que tenho é que Sorai está sempre por perto esperando que alguém cometa um deslize para que ela possa se beneficiar. É apenas o jeito dela. Sorai sempre foi muito fechada e de poucos amigos, mas é uma excelente profissional, não podemos nos queixar. Não podemos, por enquanto.
enfatizou Zomar um tanto inconformado. Por 3 horas, Lúcia ficou olhando seus projetos, tentando se concentrar sem grandes resultados. As folhas espalhadas pela mesa foram preenchidas por desenhos e rabiscos dos mais variados tamanhos. Levantou-se e se sentou várias vezes, 1 hora para beber água, depois para ir ao banheiro, em seguida para fazer chá e assim por diante. Por fim, largou tudo e foi ler um livro no quarto. O relógio da sala soou 8 badaladas, mas ela já sabia, pois não tinha parado de olhar as horas. Estava dispersa e ansiosa, o que não era nada bom. A campainha tocou e Lúcia correu para atender. Aparecendo sem ser anunciado, somente poderia ser a vizinha da porta ao lado. E quanto mais cedo se livrasse dela, melhor seria para todos. Apresentá-la a Henrique não estava nos planos por vários motivos, mas principalmente pelo fato de ela ser tagarela e uma curiosa incorrigível. Mariana não se contentaria enquanto não destrinchasse toda a vida dele. Nem a conta bancária seria poupada na conversa. Isso é hora de aparecer? O discurso estava pronto na ponta da língua, mas ao abrir a porta abruptamente, deu de cara com o tão esperado visitante. Você? Como ele tem o dom de me surpreender. Por que a surpresa? Não disse que passaria aqui? Falou encostado na parede próximo ao batente da porta, com os braços cruzados. É que o porteiro não interfonou avisando que você tinha chegado e por conta disso ficaremos conversando aqui fora? A voz suave contrastava com o olhar profundo. Desculpe, pode entrar, disse, afastando-se um pouco para lhe dar passagem. Assim que fechou a porta, indicou o sofá para o convidado e, sem que ele percebesse, analisou-o ligeiramente. Era impressionante como a presença de Henrique mexia com ela de um jeito perturbador. Ele era insolente, autoritário e absurdamente próximo ao irresistível. Um suspiro abafado quase a denunciou quando se deparou mais uma vez com o porte, a elegância e a notável masculinidade. Os músculos bem definidos e trabalhados, na medida certa e sem exageros, apareciam sob a camiseta preta, que combinava perfeitamente com a calça jeans desbotada. Tudo parece menor quando ele está por perto. Uma presença que exala poder e domínio por onde passa. E não é só por causa da altura. Nossa, que noite abafada! Enquanto se sentava de frente para ele, procurou disfarçar o nervosismo que vinha tomando conta dela gradativamente. Mal se sentou, já foi se levantando e dizendo: aceita um suco? Ofereceu-se dirigindo à cozinha. Sim, por favor. Respondeu ele, se levantando também. Jantou? Perguntou da cozinha. Não costumo jantar, e você? Também não, mas estou preparando sanduíches de queijo com passas e torradas com patê de azeitona. Falou um pouco mais alto para que ouvisse. Precisa de ajuda? Sussurrou bem atrás dela. Dava até para sentir a respiração dele na nuca, de tão próximo que estava. Mantendo-se na posição com a cabeça baixa, olhando para o queijo sobre a pia, Lúcia negou com a cabeça depois que um arrepio a atravessou, tirando-lhe a força. Fechou os olhos para ver se aquela sensação passava mais rápido. Por que ele sempre faz isso? É desumano. Pensou ainda com os olhos fechados. Não preciso, obrigada. Rapidinho eu termino. Se quiser, pode ficar na sala esperando, está bem? Falou com a voz um pouco trêmula. Eu estarei lá. Em seguida virou-se para voltar à sala. Toran se sentia bem familiarizado com aquele lugar, o que não era de se estranhar. Os olhos ligeiros varreram todo o espaço, procurando por alguma mudança que pudesse ter ocorrido desde as primeiras horas daquele dia, quando a deixara sozinha, mas tudo parecia exatamente do mesmo jeito. O relógio fixo na parede lateral
mostrava que o tempo passava numa rapidez enlouquecedora. Um desenho do perfil dela emoldurado em vidro liso e PVC, feito por um artista de rua que a encontrara por coincidência na feira hippie da cidade havia 3 anos. O vaso de cristal na mesa lateral, um prato de porcelana pintado à mão, exposto num suporte de prata, presente que ganhara da cunhada no Natal do ano retrasado. Alguns porta-retratos espalhados pelo ambiente, a luminária de chão com armação de metal cromado, posicionada num dos cantos da sala, a coletânea de livros enfileirados numa das laterais da estante, alguns agrupados por autores e outros por temas, as almofadas marfim sobre o estofado de camurça mostarda. Ele nunca se importara muito com os detalhes ou os diferentes estilos que envolviam o ramo da decoração, mas apreciava o jeito simples e, ao mesmo tempo, harmonioso e acolhedor com que Lúcia arrumara aquele pequeno espaço. Havia muito dela em tudo e não poderia ser diferente. A única mudança eram os vários papéis espalhados pela mesa que acabaram chamando-lhe a atenção. Rapidamente, notou que se tratava dos projetos nos quais ela vinha trabalhando e se sentiu interessado em verificar as novas ideias dela, apesar de considerar a tecnologia muito precária. Assim que entrou na sala e viu de relance os papéis em cima da mesa, Lúcia juntou tudo e guardou numa pasta. Ele não fez nenhum comentário e ela apenas se desculpou pela bagunça. Depois que terminou de arrumar, convidou-o para se sentar. Mal apoiou as costas no encosto da cadeira, se levantou novamente. Eu sabia que estava me esquecendo de alguma coisa. Espere que vou buscar o adoçante para colocar no suco. Mas você detesta adoçante, disse no impulso. Lúcia, que já estava quase chegando à cozinha, girou-se nos calcanhares e voltou, ficando cara a cara com ele. Como sabe que não gosto de adoçante? No meio de tanta desconfiança, havia um tom de curiosidade quase imperceptível. Toran, sem saber qual seria seu próximo passo, diante daquela situação, apenas a encarou. Sua vontade inicial era de ir contando aos poucos, mas do jeito que ela estava desconfiada seria impossível. Além do mais, como explodir uma bomba aos poucos? Sim, porque era exatamente aquilo que ele ia fazer com a vida dela assim que falasse tudo. O ideal seria primeiro conquistar a confiança de Lúcia, se tornando um amigo. Entretanto, tudo aconteceu rápido demais. Um jogo de tudo ou nada. Você ainda não respondeu minha simples pergunta. Estou esperando. Falou com os braços cruzados e batendo um dos pés no chão. Ele desviou os olhos, tentando aparentar tranquilidade ao responder. Eu simplesmente sei. Evidentemente, Lúcia não se contentou com a resposta e continuou questionando. E o que mais sabe sobre mim? Ele voltou a encará-la daquele jeito, que mexia com Lúcia de uma maneira insuportável. Aguenta firme, você consegue, não desista. Deixa para desmoronar depois que ele se for. Muito. A sinceridade transbordava na voz de Toran. Muito? Quanto? Passados alguns intermináveis segundos, ele voltou a falar. Eu sei tudo sobre você, desabafou. Lúcia ergueu uma sobrancelha. Aquelas palavras fizeram-na sentir um frio por toda a coluna. Mas acreditando que se tratava de uma mera brincadeira, ignorou completamente. Lúcia não conseguiu evitar um sorriso debochado enquanto se entreolhavam. Ah, sei. Então, qual é a minha cor favorita? Lilás. O sorriso dela foi sumindo aos poucos. Apenas coincidência, pensou. O meu prato predileto. Os olhos dela nem piscaram na expectativa que ele errasse. Macarronada ao molho pesto e filé ao molho madeira. Não pode ser verdade, ele está blefando. Bebidas? Suco de frutas e, em ocasiões especiais, vinho branco.
E a fruta que mais gosto? Melão e pêssego. Qual é o meu hobby e minha principal mania? E o que eu costumo colecionar? Ler, comprar sapatos, canetas. Respondeu certeiro. Toran foi percebendo a fisionomia dela mudar gradativamente. Naquele momento se encontrava muito séria, com o senho franzido. Não dava mais para voltar atrás. Ele não queria mais voltar atrás. Fosse o que fosse, ela precisava saber de tudo. Teatro ou cinema? Continuou a perguntar incrédula. A voz já não saía tão nítida. Teatro e de preferência comédia com humor inteligente. Lúcia se esqueceu de respirar e precisou inalar profundamente antes de falar. Que tipo de brincadeira é essa? Falou pausadamente, bem assustada. Naquele momento, ele se levantou e foi até a janela tomar um pouco de ar. Definitivamente aquele diálogo não estava sendo fácil, nem para ela, nem para ele. Enquanto os olhos acompanhavam o movimento das ruas, disse: Eu também sei que gosta de passar uns dias na praia para descansar, odeia o inverno, adora caminhadas ao ar livre e costuma comer frutas com mel. E quando está ansiosa, precisa se controlar muito para não devorar uma barra inteira de chocolate. Ah, não, isso já é demais. Não pode ser verdade. Como? Descobriu tantas coisas assim? Refletiu ela, horrorizada. Aquele pequeno mal-estar que sentira, logo no início da conversa, havia se tornado uma sequência de ondas de calafrios, indício claro de que estava apavorada com toda aquela história. Quando conseguiu encontrar a voz novamente, falou de modo bem ríspido: Quem é você, Henrique? E como obteve estas informações? Toran virou lentamente a cabeça na direção dela, enquanto buscava as palavras apropriadas. Sondou os olhos verdes de Lúcia antes de falar, pois o pior ainda estava por vir. Digamos que eu sei muito mais, que eu sei quem foi sua mãe e que seu avô materno, assim que soube que estava viva, me pediu confidencialmente para te encontrar. O pouquinho de força que ela ainda tinha desapareceu, fazendo com que precisasse se apoiar no sofá para não cair. A dor de cabeça voltou com força total. E mesmo passando a mão nas têmporas, não conseguiu amenizá-la. Lúcia estava pálida, assustada e se sentindo enfraquecida quando um leve tremor passou por todo o corpo dela. Você não somente conheceu a minha mãe, como toda a minha família, pronunciou num fiapo de voz. Não estou me referindo a Alzira. Então, você ficou louco, porque ela é a única mãe que eu tenho. Ele compreendia perfeitamente aquela negação e, tentando falar o mais suavemente possível, disse: Você tem um passado, Lúcia. Você já tinha uma história quando foi encontrada. A sua mãe biológica morreu ao lhe dar à luz. E seu pai, desesperado, temendo por sua segurança, achando que você não conseguiria sobreviver, por muito tempo a deixou na casa daquela família. Lúcia o olhou com fúria, como se ele tivesse não somente chutado, mas também pisado e destruído totalmente o castelo de areia que ela demorara muito tempo para construir. Como podia fazer aquilo com ela? Por que está fazendo isso? Fale que é tudo mentira. Fale! A voz saiu elevada e sem nenhum controle. Ele continuou a encarando ao mesmo tempo em que massageava a região da nuca. Isso é tudo loucura. Eu não quero ouvir mais nada, mais nada. Pensou, aflita, enquanto escondia o rosto entre as mãos. Toran, num gesto de pura compaixão, se agachou ao lado dela e passou lentamente a mão pelo cabelo de Lúcia,
tentando confortá-la. Ela imediatamente se levantou e saiu em dispara da cozinha. Ele a seguiu, tentando uma reaproximação. Calma. Vamos sentar-nos e conversar. Falarei sobre tudo o que quiser saber. Eu posso te ajudar a esclarecer todas as dúvidas. Como ela não disse nada, ele continuou. Eu sei que não passo de um estranho para você, mas confie em mim, por favor. Confiar nele? Como? Pensou, incrédula. Assim que reuniu forças para olhá-lo de frente, sentiu uma raiva tão grande explodindo dentro dela que, sem pensar duas vezes, disse praticamente aos gritos: Saia daqui agora, já! Não quero ouvir nem mais uma palavra. Você não passa de um burguesinho metido à besta, entediado com a própria vida e querendo brincar com a vida de outras pessoas. Eu não sei como descobriu que sou adotada e nem quero saber, isso não importa. Eu nunca mais quero te ver. Suma daqui agora, Henrique. Toran tentou aparentar tranquilidade, mas por dentro se sentia muito mal. Péssimo. Queria ajudá-la, mas não sabia como. Sabia que não seria fácil ser o porta-voz daquela notícia, entretanto. Jamais imaginara que seria daquela forma, que ela o olharia com tanta raiva. E não era somente o olhar dela que o estava matando. Ele, por estar bem próximo, sentia todas as vibrações de Lúcia. E ao ler os pensamentos comprovou tudo o que aqueles olhos lhe mostravam. Sem alternativa, baixou a cabeça e se virou para ir embora. Quase chegando à sala, parou e disse: Eu me chamo Toran. Se quiser conversar comigo quando se acalmar, o meu número está gravado no seu identificador de chamadas. Cuide-se. E saiu, fechando a porta atrás de si.